Olá, saudações a todos os alunos. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre calor e temperatura. Inicialmente nós iremos falar sobre o que é dilatação térmica e o que é contração térmica. A dilatação térmica, ela ocorre através do aumento do volume de um material. E a contração acontece quando há uma diminuição do volume de um material. Quando eu coloco um ferro no fogo, um bastão de ferro no fogo, ele aquece. E quando ele aquece, o seu material também ele cresce, né? Ele aumenta o seu volume. E isso eu posso dizer que aconteceu uma dilatação térmica. E quando eu tiro essa barra de ferro no fogo, ou então esfrio na água, esse volume ele diminui. Então eu digo que aconteceu uma contração térmica, né? Os termômetros são um bom exemplo para representar isso. Os termômetros antigos, eles eram fabricados de mercúrio, outros de álcool, né, com uma coloração vermelha. E quando você colocava debaixo do braço, pela temperatura estar elevada, ele vai subir, né, porque aconteceu uma dilatação térmica. Então, se acontece uma dilatação térmica porque a temperatura está mais alta, esse volume ele vai aumentar. E se você tiver com a temperatura baixa, então esse volume ele vai tender a diminuir. Então eu posso dizer que aconteceu uma contração térmica. Então, basicamente os termômetros antigos, hoje nós utilizamos termômetros digitais, mas os termômetros por volumes, de líquidos principalmente, ocorre por dilatação térmica. Nós também iremos abordar nesta aula, falar um pouco sobre equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ele acontece quando existem dois materiais, dois produtos, né, duas substâncias, dois corpos, né, eles atingem uma certa temperatura de tal forma que eles fiquem iguais, equilibrados, né? Por exemplo, se eu tenho um cubo de metal que tenha 30 graus, né, 30 graus de temperatura, 30 graus Celsius de temperatura, e eu tiver um outro cubo, né, de metal que tiver 20 graus de temperatura, eles estão com temperaturas diferentes. Esse está com 30 graus de temperatura e esse está com 20 graus de temperatura. Mas se eu quero que esses dois cubos, né, eles alcancem um equilíbrio térmico, eu posso juntá-los por condução e vai acontecer o quê? Uma transferência de energia, uma transferência de calor. Através da condução vai acontecer uma transferência de calor daquele que está em maior temperatura, que é o meu que está com 30, e ele vai passar, né, calor para o que está com menor temperatura, que é o que está com 20. E vai acabar o quê? Os dois se equilibrando. Ao ter esse contato, os dois vão acabar se equilibrando de tal forma que os dois vão chegar à mesma temperatura de 20 graus Celsius. O que é o calor? O calor é a transferência de energia que vai de um corpo que está mais quente para um corpo que está mais frio. Então, o mais quente transfere calor, transfere energia para aquele que está mais frio. Então, posso dizer assim que os dois alcançaram um equilíbrio térmico, porque todos os dois agora têm 20 graus de temperatura, né? Temperatura, né? Podemos também falar sobre o conceito de temperatura. A temperatura é apenas uma grandeza, né? Uma grandeza numérica que indica se algo está quente, se algo está frio, né? Ela mede apenas o grau de agitação das moléculas que está ali, né, naquele lugar, mas é apenas uma grandeza numérica. O calor, na verdade, é a transferência de energia de um corpo que está mais quente para um corpo que está mais frio. E o calor, né, existem 3 processos de condução. A transferência do calor ela pode ocorrer em 3 processos. O primeiro processo é o processo de condução. O processo de condução ocorre através de um contato, né, direto, ou através de um material que seja um bom condutor térmico, entre um material e outro, né, pode ocorrer essa transferência de calor. Por exemplo, uma panela na água, né?
a panela na água. O objetivo é transferir o calor para a água. Eu tenho a chama de fogo, eu tenho o metal da panela, né, em alumínio, e eu tenho a água, né? Se eu quero aquecer a água, eu tenho que fazer uma transferência de calor. E eu estou fazendo o quê? Uma condução. Você tem a chama de fogo e quer transferir calor para a água, e você vai usar o quê? Como condutor, você vai usar o alumínio. Então, primeiro você vai aquecer o alumínio da panela, depois vai ocorrer uma transferência do calor, da energia que está no alumínio da panela para a água. Existem também materiais que são isolantes térmicos. Os isolantes térmicos, eles não são bons condutores de calor, né? Não tão perfeitos, mas não são bons condutores de calor. Como, por exemplo, a madeira não é bom condutor de calor, a borracha, que mais? O vidro, né? Não são bons condutores de calor. É por isso que você vê a panela, né, de alumínio, ela é um bom condutor de calor, mas você vê que nas alças da panela nós temos duas alças de plástico. Você pode, se a panela estiver quente, você pegar na alça, você não vai se queimar, né? Porque o plástico é um mau condutor, a isolante térmico é um mau condutor de calor, né? Você também você vai prestar atenção que os homens antigos, né, eles tiravam peles de animais para se aquecerem, né? Então era uma das formas dali de eles usarem a pele do animal como isolante térmico para não perder calor para o ambiente, né? Também os iglus, né, aqueles camaradas que vivem lá no Polo Norte, vocês veem na Groenlândia, eles fazem aquelas casinhas de iglus, né? É uma forma também de isolante, de fazer o isolamento térmico, né? As águas dos mares, elas possuem elas se congelam, né? Mas debaixo daquele gelo, lá no oceano, o oceano não congela, só apenas aquela superfície que funciona como isolante térmico. Porque se não tivesse aquela camada de gelo na superfície, né, dos mares, o mar inteiro congelaria. Então, aquela camada de gelo que existe na superfície dos mares, principalmente no Polo Norte, Polo Sul, né, onde os mares se congelam, é justamente para preservar a vida que existe debaixo ali, né, o ecossistema que existe ali debaixo, né, a vida marinha que existe ali abaixo daquela camada, né, nas águas. Falando sobre a condução, né, nós temos aí os bons condutores, os térmicos e os isolantes térmicos, né? Então, na condução pode acontecer esse contato direto, né, da chama, de um fogo, de algo, né, encostando, ou então através de um isolante térmico. Eu tenho dois materiais, né, um quente e um frio, eu coloco aqui um material que seja um bom condutor, por exemplo, uma barra de ferro, com certeza, o calor que está aqui vai passar para esse, porque esse material vai conduzir até esse daqui, a transferência de calor vai acontecer. Nós temos também a transferência de calor através da convecção. A convecção, ela acontece pela movimentação, né, dessa transferência de energia. Quando eu falo em convecção, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, da geladeira, né? A geladeira a convecção ela pode acontecer entre os gases, né? Por exemplo, por que o congelador é na parte de cima e na parte de baixo? Porque o ar frio ele é mais denso do que o ar quente. Então, o congelador fica na parte de cima, como o ar frio é mais denso, ele tem a tendência de descer, e o ar quente, como é menos denso, ele tem a tendência de subir. Então acontece essa convecção, essa movimentação. O ar frio ele cai, enquanto o ar quente ele sobe. Então fica acontecendo essa rotatividade, essa movimentação é chamada de convecção. Da mesma forma os ar-condicionados. Por que o ar-condicionado não é na parte de baixo e sim na parte de cima? Por quê? Porque o ar frio tem a tendência de descer, porque é mais denso, né? Então tem a tendência de descer, e o ar quente que está aqui embaixo vai subir. É por isso que o ar ele fica mais frio, refrigerado. Da mesma forma pode acontecer com os aquecedores. Se você não quer ar condicionado, você está num país frio, você vai usar não é um ar condicionado, e sim um aquecedor para aquecer aquele ar. E também existe uma terceira forma de transferência de calor chamada de irradiação térmica, né? A radiação térmica ela é realizada através das ondas de calor, né? Nós sabemos que a luz solar, né,
a luz solar ela tem diversos tipos de cores, de ondas, né? Essas ondas elas emitem calores, principalmente a cor, né, do infravermelho, a onda de cor aí, que é na faixa do infravermelho, emite calor. Então, não existe aí, no caso, é diferente, a radiação térmica é diferente da condução, porque a condução precisa de um contato direto, e da convenção também, a radiação acontece sem ter um ponto de contato, né? Acontece no vácuo, né? Então, um exemplo da irradiação térmica, nós podemos aí ver os micro-ondas, né? Então, as ondas ali, as micro-ondas ali do aparelho, ela consegue ali esquentar, passar a transferir calor para aquele corpo, né? Nós temos também aí, você pode ter um exemplo aí, você chega perto de uma fogueira, né? Mesmo que você não colocar a mão dentro do fogo, você vai sentir aquele calor, né? Caso o exemplo de uma lareira, você coloca ali, porque você coloca uma lareira, você está sentindo frio, você aquece uma lareira. Aí, aquele ambiente que você está perto, está próximo, recebe calor, por quê? Porque existe uma irradiação, uma chocadeira, né? Você coloca ali luzes, aquelas luzes, existem ali raios infravermelhos que emitem uma certa quantidade de calor e aquece aqueles ovos que estão ali, posteriormente vão chocar. O calor não é tão grande, mas acontece uma transferência de calor por irradiação. Então, pessoal, fica aí com os exercícios. Espero vocês na próxima aula.